em 1997, acontecia um dos maiores suicídios coletivos dos Estados Unidos e o motivo disso, a tentativa de embarcar numa nave alienígena. Hoje vim falar pra vocês do caso Heaven's Gate. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então se você caiu aqui nesse canal aqui de paraquedas, não sei o que você está fazendo aqui ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixe seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo, deixe seu like, comente para caso você queira que eu traga algum caso criminal que eu vou notar e tentar trazer o mais rápido possível. Mas hoje eu vim falar pra vocês um dos casos assim mais bizarros envolvendo seitas. Assim, a gente conhece bastante seitas. Inclusive, eu tenho uma playlist aqui no canal falando sobre seitas. Enfim, é um caso muito bizarro. E pra quem não sabe quem era o Heaven's Gate, ele era um culto religioso, mas não era tipo uma religião tipo Deus, como a gente conhece essas seitas. E sim, eles acreditavam na vida após a morte, porém de um jeito muito diferente. Eles acreditavam em seres alienígenas e eles acreditavam que nós éramos alienígenas em um corpo em um corpo que servia apenas como veículo. O culto começou em 1974 com Marshall Applewhite e Bonnie Nettles. Eles se conheciam em 72 e então, depois disso, eles partiram meio que em uma busca espiritual para também converter outras pessoas à sua seita. Enfim, é um caso bem bizarro, principalmente porque a gente está acostumado a ver casos envolvendo seitas envolvendo religião, que a gente conhece como cristianismo. Quando a gente ouve falar nessas coisas, tipo, muito bizarra envolvendo alienígena, é fora do comum. E é bizarro pensar que pessoas acreditavam e que pessoas morreram. Mas enfim. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, e simbora pro caso de hoje, que ele tá repleto de bizarrices. Marshall Earth Applewhite Jr. nasceu na cidade de Spur, no Texas, em 17 de maio de 1931, e seus pais se chamavam Marshall Earth Applewhite e sua esposa se chamava Louise Winfield. Junto com ele também tinha mais 3 outros irmãos, e seu pai era um ministro de uma igreja local. E logo assim, durante a sua infância, o Marshall ele começou a se tornar uma criança muito religiosa. Marshall frequentou o Corpus Christi High School e o Ashton College. Nesta escola em específico, ele era conhecido por ser uma pessoa muito ativa, principalmente nas partes de ensino religioso e também algumas atividades escolares. Ele obteve o diploma de bacharel em filosofia em 1952 e por volta também dessa mesma época, ele ingressou no Union Presbyterian Seminary para estudar teologia. Ele tinha uma esperança de se tornar ministro da igreja do seu pai. Nessa mesma época, ele se casou com Anne Percy e junto com ela ele teve 2 filhos, um menino e uma menina. Porém, logo assim no seu início dos estudos, ele decidiu largar a faculdade para focar na música. Ele queria ser músico de canções religiosas. Ele até mesmo se tornou professor de canto em uma igreja local. E em 1954, 2 anos depois, ele foi convocado pelo exército e passou alguns anos fora. Ele deixou o exército em 1956 e logo assim que ele retornou, ele se matriculou na Faculdade do Colorado para se tornar músico. Ele fez a faculdade de música, se formou e começou a meio que dar aula de teatro musical. Porém, não deu muito certo, então ele decidiu se mudar para Nova York para ele tentar uma mal-sucedida carreira de músico. Logo que ele não conseguiu, ele decidiu se matricular para dar aula na faculdade do Alabama. Porém, ele meio que foi expulso do seu cargo depois que um aluno disse para o diretor que o Marshall estava tendo impulsos sexuais com ele. E lembrando que ser homossexual naquela época era mal visto pela sociedade. Ou seja, para evitar alguns escândalos, o diretor decidiu meio que despedir o Marshall. E em 1965, quando a esposa de Marshall descobriu o caso, esse caso envolvendo o aluno, eles decidiram se separar e o divórcio só veio 3 anos depois, em 1968. E com esse divórcio, ele decidiu falar para os seus pais que era homossexual, mas o seu pai não encarou bem isso e rejeitou o seu filho. E em 1965, nessa mesma época em que ele foi expulso, ele decidiu servir como presidente do departamento de músicas da Faculdade de St. Thomas. Seus alunos disseram que ele era um orador, uma pessoa muito envolvente e elegante,
E fora também que ele conseguiu certo sucesso local cantando algumas músicas, tanto que ele também foi servir no coral de uma igreja, mas posteriormente também na Houston Grand Opera. Em Houston, no Texas, Marshall meio que viveu brevemente uma vida abertamente gay. Porém, ele teve um relacionamento com uma jovem que meio que sofreu uma pressão da sua família para esse relacionamento dar certo. Ele renunciou ao seu cargo na Universidade de St. Thomas em 1970, alegando depressão e também alguns transtornos mentais. O reitor da faculdade lembrou mais tarde que durante essa época de despedida, antes dele meio que renunciar a esse cargo, o Marshall andava meio estranho, andava meio triste, aborrecido. E há estudiosos, há pessoas que estudam o caso do Marshall e dizem que ele estava se envolvendo com o aluno e, para não gerar grandes burburinhos, tanto para ele quanto para o aluno, ele decidiu renunciar ao cargo. E isso levaria a ele estar muito triste por estar fazendo isso. E em 1971, o Marshall ele foi para o Novo México, onde ele começou a operar uma loja de comidas exóticas e de luxo, sabe? Tipo caviar, não só isso, tipo comida exótica mesmo, sabe? Ele era até que meio bem popular entre as pessoas, entre os comerciantes e também as pessoas que iam lá comprar dele, mas no final daquele ano ele decidiu voltar para o Texas. O pai de Marshall, infelizmente, faleceu também nessa mesma época e isso levou a ele uma depressão muito severa e suas dívidas, que já estavam crescendo, começou a aumentar ainda mais, sendo que ele teve que pedir dinheiro emprestado a alguns dos seus amigos. E agora que eu preciso dar uma pausa nessa história toda, porque vai entrar uma personagem muito importante para o Marshall, que é a Bonnie Nettles. Bonnie Nettles nasceu no dia 29 de agosto de 1927 e foi criada em Houston, no Texas, em uma família batista. Porém, quando adulta, ela se afastou da religião como um todo, tanto do cristianismo quanto do evangelismo. Depois de se tornar enfermeira, ela se casou com um operário chamado Joseph Seagull Nettles, em 1949, onde teve 4 filhos com esse relacionamento. O casamento deles permaneceu estável até 1972, quando, segundo The New York Times, a Bonnie começou a se envolver com algumas coisas meio cabulosas. Ela começou a falar com alguns espíritos falecidos que ela mesma conduzia as sessões para que esses espíritos se comunicassem com ela. Fora também que tinha uma história de que ela ouvia sussurros de um monge do século XIX que frequentemente falava com ela e dava algumas instruções. Ela também visitou alguns adivinhos, vamos dizer assim, e que eles meio que previram o futuro dela, dizendo que logo ela conheceria um homem alto, de pele clara e também de cabelos claros. Uma aparência, uma descrição que condizia bastante com a aparência de Marshall. Agora, dando um salto até que bem grande, mas eu vou precisar dar esse salto, mas guardem essa informação. Em 1983, a Bonnie teve que tirar fora um dos seus olhos porque ela estava com câncer e, segundo o médico, o câncer já estava se espalhando em várias regiões do seu corpo. Bonnie afirmou que o médico era um ignorante e que isso não viria a acontecer, já que ela e Marshall deveriam se ascender, vamos dizer assim, iriam para o céu juntos. Porém, nos 2 anos seguintes, o câncer dela foi piorando e muito, e ela veio a falecer no dia 19 de maio de 1985 com câncer de fígado. E agora que vem a parte do encontro deles, que é assim, bizarro também. Bonnie e Marshall se conheceram em maio de 1972, porém, assim, não há uma coisa certa de como eles se encontraram. Em seus escritos, o Marshall disse o seguinte, abre aspas, eu estava visitando um amigo hospitalizado quando a Bonnie entrou na sala e nossos olhos se fixaram em um reconhecimento compartilhado de segredos esotéricos, fecha aspas. No entanto, esses escritos que Marshall meio que escrevia eram propensos a hipérboles, a muitas coisas envolvendo o destino, que o destino tinha colocado ele no meu caminho, que foi uma coisa maior que colocou ela no meu caminho. Ou seja, não tem como ao certo confiar na história de Marshall. Porém, a história de Bonnie Nettles sobre isso tudo é que a Terry Nettles, uma das filhas dela, meio que estudava no teatro musical onde o Marshall trabalhava. A Terry, a filha de Bonnie, afirmou mais tarde que um dos seus amigos tinha se machucado. O Marshall levou essa criança, até o hospital e lá eles se conheceram, a Bonnie e o Marshall. Logo assim, Marshall começou a morar com Bonnie e eles começaram a ter um relacionamento. Mas o relacionamento deles era uma coisa meio estranha, já que eles se gostavam,
mas assim, não tinha uma conotação sexual, entendeu? Eram como amigos quase namorados, tipo ficantes, mas sem ficar. Meio que eles queriam ter um relacionamento profundamente amoroso, mas sem um afeto, sabe? Entre ambos. É uma coisa difícil de explicar o relacionamento deles. Mas assim, eram amigos que queriam ter um relacionamento amoroso, mas sem a parte do amor propriamente dito. Nessa mesma época, a Bonnie ainda era casada com seu marido, mas logo que ela conheceu o Marshall e o Marshall foi morar com ela, o marido decidiu se divorciar e ela perdeu toda a custódia dos seus filhos. Marshall também decidiu cortar qualquer ligação com a sua família, e isso permaneceu durante todo o resto de sua vida, tipo, até o seu suicídio, já que ele via a Bonnie como uma alma gêmea. E algumas pessoas também afirmam que a Nettles, que a Bonnie Nettles, tinha uma forte influência sobre a vida de Marshall Applewhite. Mas assim, eles gostavam de coisas semelhantes, eles tinham uma certa ligação, mas não se sabe ao certo quando eles começaram a investigar OVNIs e a colocar OVNIs na sua religião, já que eles tinham uma religião, mas que não seguia as doutrinas comuns. Eventualmente, eles decidiram, tanto a Bonnie quanto o Marshall decidiram meio que tentar se comunicar com a vida extraterrestre. E eles queriam pessoas que, sabe, tivessem essas ideias semelhantes. Então eles começaram a espalhar cartazes, a marcar reuniões, e muita gente, quando via esses cartazes, pensava que era meio que uma festa, uma coisa meio que não levaria para frente. Mas assim, muita gente levou isso pra frente. E em 1975, eles fizeram uma reunião até que bem sucedida, onde várias pessoas entraram para o grupo. Mas primeiro, essas pessoas que entravam para o grupo, eles tinham que renunciar a algumas coisas, como sexo, algumas ligações com familiares, fora também as posses terrenas e também envolvendo drogas. Eles não podiam, tipo assim, ter qualquer coisa envolvendo a terra. Eles não podiam se comunicar com a Terra, vamos dizer assim. Qualquer coisa que ligassem a vida deles ao mundo terreno, o Applewhite e a Nettles não aprovavam. Mas eles também tinham que pagar alguma coisa para poder entrar no grupo. E, tipo assim, eles prometiam, a Bonnie e o Marshall, eles prometiam uma vida, assim, além. Eles não desacreditavam das pregações bíblicas, mas eles tinham uma visão muito diferente. Um exemplo, assim, meio absurdo, mas eles acreditavam que não houve uma Virgem Maria, vamos dizer assim. Ela foi abduzida para uma nave onde foi inseminado dela o embrião Jesus. Assim, há discussões sobre se Maria era virgem ou não, ou como ela engravidou ou não. Obviamente, essa discussão também cabe para as outras pessoas terem as suas interpretações, mas essa interpretação para mim é a mais doida. Em uma reunião até que bem assim movimentada, estima-se que 150 pessoas foram a essa reunião no Oregon, a maior reunião do grupo de que se tem registro. E como eu disse, vários moradores pensaram que fosse uma piada, eles até mesmo foram para aquilo, viram aquela reunião, pensavam que fosse uma piada. Porém, dezenas de pessoas acreditavam nisso, acreditaram nas palavras de Bonnie e de Marshall e decidiram entrar no grupo. Mas, tipo assim, vou explicar mais ou menos o que era a relação dos dois nesse grupo, desse comando. A Bonnie era a cabeça do grupo, ela que tinha as ideias, ela que pensava, e o Marshall era praticamente o orador. Era ele quem dava a voz a Bonnie. E esse grupo todo do Heaven's Gate meio que passou a viajar bastante pelos Estados Unidos e praticamente em todas as reuniões que eles faziam, tinham pessoas que começavam a seguir eles. E é assim, uma coisa meio bizarra de pensar, porque você tinha que renunciar a tanta coisa para servir um grupo. Enfim, é doideira. Mas esse recrutamento meio que teve um fim em abril de 1976, quando eles decidiram meio que parar de recrutar novas pessoas. E já com esse grupo já bem grande, Bonnie e também o Marshall decidiram pôr um fim em várias coisas. Como, por exemplo, o fim de relações sexuais. Não podia ter relações sexuais, qualquer relação sexual, envolvendo os grupos,
Uma pessoa com uma pessoa do mesmo grupo ou uma pessoa com uma pessoa de fora do grupo. Não podia ter. Fora também que eles eram proibidos de usar droga. Fora também que ex-membros desse grupo relatam que o grupo era, tipo, ao extremo. Eles queriam que tudo fosse igual. Por exemplo, se uma pessoa recebesse 110 gramas de arroz para comer, todo mundo tinha que receber as mesmas 110 gramas de arroz para comer. Era assim, tudo no limite. Roupa tinha que ser tudo igual, comida tinha que ser tudo igual, hora para fazer isso, tinha que ser tudo, era tudo padronizado, sabe? Você não podia ter mais do que o outro e o outro não podia ter menos que você, ou, tipo assim, era tudo literalmente igual. Era bizarro. Mas de tempos em tempos, vamos dizer assim, conforme os anos foram passando, o sistema do grupo, o sistema religioso do grupo, começou a ficar cada vez mais maluco, vamos dizer assim, e isso acabaria no desastre que a gente conhece. Vários dos seguidores, e também Marshall e Bonnie, acreditavam que se eles ficassem muito tempo na Terra, eles passariam pela reciclagem. Reciclagem. Que era quando o planeta iria passar sobre uma destruição reciclando algumas coisas. Deu para entender? No início, Bonnie e Marshall não acreditavam de que esse apocalipse iria acontecer com eles, já que eles acreditavam que uma nave guiada por esses seres extraterrestres iriam passar pela Terra e iriam pegar as suas almas, não o corpo, mas iriam pegar as suas almas para levar para essa vida além morte. Mas é claro que também a mídia, quando soube desse culto, ficou assim meio cacucada, vamos dizer assim. E é claro que houve muita repercussão sobre isso tudo. Tanto que na reunião de Oregon, em 1975, Marshall e Bonnie receberam certa atenção nacional por essa reunião grande. Nesta mesma época, o culto não se chamava Heaven's Gate, ele se chamava outra coisa. Ele se chamava Metamorfose Individual Humana ou Vencedores Totais Anônimos. Nessa mesma coisa, nessa mesma reunião no Oregon, eles promoveram a ida para um outro planeta, para uma outra... Não era nem outro planeta, tipo assim, um outro lugar com esses seres extraterrestres. O Heaven's Gate também foi citado em um livro pelo Jacques Vallée em Message of Deception, em 1979, onde ele meio que descreveu algumas reuniões como sendo muito malucas, para dizer o mínimo. Ele também expressou certa preocupação no quesito do grupo querer mandar muito nos seus seguintes, né? Tipo, não deixar eles se envolverem com seus familiares. Era essa coisa. O grupo Heaven's Gate era conhecido na mídia, mas assim, era ignorado por essa. Já que, assim, ninguém levava a sério o que eles estavam falando, mas os grupos que acreditavam em OVNIs levavam os aprendizados de Marshall e Bonnie muito a sério. Tanto que em 1994, o LA Weekly publicou um artigo sobre o grupo e algumas pessoas que conheceram que leram esse artigo, passaram a seguir o Heaven's Gate. Ou seja, a mídia, querendo ou não, teve um papel bem assim importante na criação do Heaven's Gate. Até mesmo um documentarista, tentou entrar em contato com o Heaven's Gate para que eles pudessem fazer um documentário falando sobre algumas seitas e tal. Isso algumas semanas antes do suicídio em massa. Em resposta a essa pedida para que o Heaven's Gate entrasse no documentário, eles responderam o seguinte, abre aspas, no momento, um projeto como esse seria uma interferência no que devemos focar. E é agora que vem a parte do suicídio em massa, que é a parte mais chocante desse caso. Mas antes de falar sobre o suicídio em si, eu preciso voltar para 1985, na morte de Bonnie Nettles. Marshall passou a pregar de que o veículo quebrado de Bonnie Nettles não existia mais e agora a alma dela estava entrando em contato com Marshall para que ele pudesse dar um passo à frente nas coisas. Marshall explicou para esse grupo que, na verdade, a Bonnie tinha deixado a Terra, mas porque ela tinha acabado de fazer as coisas dela na Terra, então ela decidiu ir embora. Mas que ela continuaria se comunicando com ele para que ele pudesse dar continuidade ao Heaven's Gate. Muitas pessoas, muitos pesquisadores acreditam que a morte de Bonnie Nettles foi meio que a virada de chave final para o que viria a acontecer com o Heaven's Gate, pois fez com que muitos acreditassem realmente na história de que o nosso corpo era apenas um veículo de passagem para o além-mundo, ou seja, um
um suicídio, para eles era nada. Porém, os membros do grupo Heaven's Gate tinham uma... Assim, eles eram meio que contra o suicídio, mas também a ideia tradicional de suicídio que a gente conhece era meio distorcida por eles. Eles meio que acreditavam que o suicídio só poderia ser realizado quando eles meio que acreditassem que eles recebiam a chamada do além-mundo para que os extraterrestres viessem buscar as almas deles. Ou seja, eles só podiam se suicidar quando eles recebessem uma mensagem do além-mundo. E meio que nessa mesma época, em 1997, aconteceu uma coisa que fez com que o Marshall Applewhite meio que acreditasse realmente de que tudo estava se coincidindo para que eles fossem buscados para o além-mundo, já que um cometa chamado Hale-Bopp começou a passar pela Terra e começou a estar visível, e o Marshall acreditava que esse cometa, como posso explicar? Esse cometa era meio que um GPS para uma nave que estava vindo na cauda e que essa nave passaria perto da Terra e pegaria essa alma das pessoas dos Heaven Gate. Com essa história do Hale-Bopp começando a se aproximar da Terra, em outubro de 1996, o grupo alugou uma casa, uma mansão no Texas, para poder ficar alojado. Eles pagavam uma certa fortuna por essa mansão de quase 850 metros quadrados. Eles pagavam naquela época uma quantia equivalente a $7.000 americanos por mês. Porém, alguns meses antes, uma coisa muito bizarra é que quando essas pessoas foram para esse mosteiro, para essa mansão, cerca de quase 40 pessoas, todas fizeram um seguro de abdução alienígena, que cada uma receberia R$1 milhão caso elas fossem abduzidas. Essa apólice de seguro cobriria abdução, gravidez ou morte vindo de alienígenas. Mas tudo se intensificou mais durante março de 1997, quando o cometa Hale-Bopp já estava passando muito perto da Terra. No dia 19 a 20 de março de 1997, Marshall gravou a si mesmo em um vídeo intitulado Those Final Exits, falando de suicídio em massa, e a única maneira de evacuar desta Terra era o suicídio. Marshall e seus companheiros começaram a se preparar para esse suicídio ritual na parte mais próxima, onde o cometa Hale-Bopp ele ia passar mais próximo da Terra, ou seja, esse suicídio se coincidiu com essa aproximação. E assim, a parte de despedida desse grupo para essa Terra é meio até que bem bizarra no sentido de tudo, porque cada um dos 39 membros, incluindo o Marshall, foram obrigados a gravar uma fita de despedida. Acredita-se que essas 39 pessoas, 21 mulheres e 18 homens com idade de 26 a 76 anos, meio que morreram em grupos de 3. Isso ao longo dos 3 dias consecutivos. Praticamente um morria, e quando um morria, o outro grupo que ficava preparava o corpo dessa pessoa, colocava um lenço sobre o rosto, deixava uma nota de $1 no bolso e também algumas moedas. Era assim, bizarro. Eles tomavam um veneno e depois que eles tomavam esse veneno, eles tinham colocado um saco plástico de lixo na cabeça no intuito de se asfixiar. Sabe-se disso porque as duas últimas pessoas a morrerem, que não foram o Marshall foi o 37ª pessoa a morrer, essas duas outras pessoas que ficaram para trás ainda estavam com esses sacos plásticos na cabeça. Uma coisa que, tipo assim, é famosa desse suicídio em massa é que, assim, todas essas pessoas meio que morreram usando uma roupa muito igual, era meio que um uniforme. As autoridades só descobriram esse suicídio em massa no dia 26 de março, após uma ligação anônima falando sobre isso que estava acontecendo na mansão. Ao chegarem, eles se depararam com um grupo assim muito bizarro. Quase 40 pessoas vestidas iguais estavam meio que dormindo em camas, porém elas estavam mortas. Claro que as descobertas desse acontecimento foram muito caóticas, já que toda a mídia queria um pouco
dessa notícia, sabe? Todo mundo começou a competir sobre essa coisa do suicídio em massa envolvendo seitas religiosas. Porém, depois desse alvoroço inicial estar diminuindo, várias pessoas que, assim, tinham uma certa ligação com pessoas dos membros, não tô falando nem familiares, tô pensando amigos desses ex-membros, desses membros mortos, tiveram que lidar com a perda. Inclusive, um ex-membro disse que perdeu o seu melhor amigo e também uma das suas melhores amigas também para esse suicídio em massa. E assim, ele falou mais tarde nessa mesma entrevista, esse ex-membro, falou que era muito simples deles caírem na história de Marshall, já que eles eram pessoas que estavam buscando coisas fora da realidade e o Marshall, ele proporcionava isso a eles. Eles proporcionavam uma explicação muito plausente sobre o que acontecia na Bíblia. Depois desse suicídio em massa, mais pessoas morreram, inclusive 3 membros tentaram suicídio nos próximos meses e 2 membros, posteriormente, conseguiram fazer esse suicídio ritual, vamos dizer assim. E assim, uma coisa que é bem bizarra é que se você procurar na internet Heaven's Gate, ainda tem um site funcionando. Tem um site do Heaven's Gate funcionando, é bizarro, é muito doido, já que ainda existem ex-membros, pouquíssimos membros dessa seita religiosa, e assim, acreditam que ele realmente conseguiu fazer esse suicídio ritual e passou para uma nova vida. Mas então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. E assim, a gente sabe que seita é bizarro, mas assim, essa seita acho que extrapola tudo, até mesmo para você entender o sistema de religião deles. É maluquice, porque ao mesmo tempo que eles acreditavam na religião católica / evangélica, eles ainda meio que deturpavam muitas coisas. Não no sentido que a gente vê essas seitas religiosas fazendo do tipo, usando realmente o nome de Deus naquilo ali. Não, eles usavam outras coisas para justificar a Bíblia. É assim, muito bizarro. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal e tchau, tchau.